dia também. Não me recordo dos membros. Ah, A ok. Silvana, será? Peço desculpa, isto falhou. Não sei se ouviram a última coisa que eu estava a dizer sobre. Não, professora. Ouvimos que era necessário ter um índice, não é? Um roteiro, o Sim, PowerPoint. E depois e- não ouvimos mais nada. sim, eu já confirmei que isto está tudo nos critérios de avaliação, está bem? Ok, professora, O obrigada. primeiro item é o índice ou roteiro, depois alguns princípios, evitar muito texto nos slides, ter a certeza que há boa visibilidade, às vezes pomos uns fundos muito escuros, por exemplo, e com as cores não se vê bem. Ter alguma atenção em relação a animações, possíveis vídeos, símbolos, gráficos que se utilizam. Normalmente o que nós dizemos é que é bom que haja um complemento, que esses sejam usados como um complemento e que de alguma forma ajudem a transmitir a mensagem, ok? E que qualquer esquema que vocês usem deve ser perceptível e também no próprio PowerPoint ou noutra ferramenta que decidam utilizar, ter também as normas APA corretas. Portanto, quando eu faço citações, ter certeza que apresento não só o nome do autor, o último nome do autor, como a data e também a página, ok? Se for uma citação. Se não for uma citação, já não precisam de pôr a página, precisam sim de pôr o último nome do autor e por aí fora. Portanto, seguir também a ordem alfabética, se por acaso forem mais do que duas referências ou se forem três referências, ter a certeza que Araújo aparece antes de Santos, ok? No slide. Portanto, todas aquelas regras de APA que vocês têm que seguir para o trabalho escrito também as devem seguir no PowerPoint. Ok, Helena? Ok, Sim, Sandra? sim, professora. Sim, E nós obrigada. temos de usar o ETALI, não é? Sim, sim, podem usar o que quiserem. Eu só estou a dizer, qualquer slide, qualquer plataforma, qualquer ferramenta que usem, devem ter a certeza que estes princípios são seguidos, está bem? E usar a 7ª edição, não é? Das normas APA. Exatamente, a sétima 7ª edição. versão. Ok, está bem. Também está no Moodle, portanto, há um guia em português que está no Moodle. Nós no ISEC temos já o livro da 7ª edição no original, portanto está em inglês, mas para os vossos propósitos eu diria que consultar o guia que está no Moodle é suficiente, ok? É claro, eu usei-o para a educação estética e artística e pareceu-me claro e mais simples, não é? Exato. Muito mais simples, simplificava muito daquilo que estava anteriormente proposto, não é? O que eu também digo que é muito bom fazer quando se está a trabalhar com as normas APA, porque as normas APA são muito chatas porque é muito pormenor. Mesmo as pessoas que escrevem muitos artigos e que têm que usar as normas APA, não há nunca, nunca ninguém que consiga enviar um artigo com as normas APA 100% corretas. Não existe. Isso não Professora, eu existe. acho que deve ser das coisas que me custa mais quando escrevo um texto, não É é? muito, muito chato. É. Eu já vos disse também, não sei se a Helena também ainda já estava connosco, há uma forma de introduzir automaticamente no Word as normas APA, ok? Elas estão só disponíveis para a 6ª edição no Word, mas vocês podem usar isso e depois fazer retificações, porque as diferenças da 6ª para a 7ª edição também não são muito grandes, ok? Outra dica que eu vos dou, que eu acho que para mim funciona muito bem, é a seguinte: ter a certeza que se sabe as categorias principais muito bem. Ou seja, nós já sabemos que se for um capítulo de um livro, o título é ou em maiúsculas ou não é em maiúsculas, ou é em itálico ou não é itálico. Portanto, sabemos muito bem como fazer duas ou três coisas básicas, que são os capítulos dos livros, os artigos de revistas e um livro. Portanto, sabemos, por exemplo, que os livros têm sempre o título em itálico e só a primeira palavra é que tem a primeira letra em maiúsculas. Ok? Sabemos que tem que ter sempre a cidade e depois a editora. Portanto, vocês trabalhem assim, não vão logo aos pormenores, ok? Porque como há tanto pormenor, uma pessoa depois perde-se nos pormenores. Sim, Portanto, mas é preciso indicar o tradutor, não é? Pôr entre parênteses o trad, não é? Ponto. vocês podem, isso é uma regra que a APA deixa em aberto, o colocar o tradutor ou não.
Ok. Ok? Vocês podem utilizar a informação que está das páginas 34 a 36 para decidir as coisas que são omissas ou que são ambíguas. E desde de que vocês sigam sempre o mesmo critério, tudo bem. Ok? Portanto, o que eu vou à procura é se vocês sabem referenciar estas categorias básicas que eu vos falei. Luísa, posso só fazer aqui um parênteses? Diga. Não estou de todo a tirar importância às normas e às formas como pomos a bibliografia e por aí fora, mas do tempo que eu andei na faculdade, do tempo em que eu tirei o mestrado, do tempo que eu já tirei outra pós-graduação, as coisas vão mudando tanto e parece-me que estamos a centrar esta disciplina e a nossa investigação e aquilo que vamos escrever sempre nas normas. E acho que andamos a esquecer um bocadinho do conteúdo, ou seja, daquilo que vamos realmente explorar e escrever. E confesso que se pusermos lá um ponto um bocadinho mal na bibliografia, às vezes não porque não saibamos, mas porque resvalou. Mas, Andréia, deixa-me só interromper para dizer o seguinte, é exatamente esse o meu ponto com o que eu estou a dizer agora. Pronto, eu não percebi. Não ficar obcecado e ter a certeza que as categorias básicas estão corretas, porque como eu disse, ninguém, nem um investigador muito experiente, consegue ter 100% das normas ACPA corretas. O ideal é sabermos referenciar o principal. Agora, se vocês querem, que é onde está no livro, uma transcrição, não é? E a bibliografia, pronto. Agora, é o que eu Há mais alguma coisa assim essencial nas normas? Mais uma dica. O guia está para a vossa consulta. Vamos lá ver. Nós fazemos aqui aquilo que vocês também me pedem. O que é que acontece? De facto, isto está um bocadinho ao lado dos conteúdos, ou seja, é algo que vocês autonomamente devem ser capazes de fazer com a informação que foi disponibilizada. Quando existem dúvidas, vocês perguntam. Mais uma dica. Quando nós procuramos estas categorias básicas, que, como eu disse, é o principal das normas APA, é muito bom ir à procura de exemplos. E eu penso que também tenho alguns exemplos no Moodle. Ir à procura de um artigo e olhar para as referências que estão nesse artigo. Porque se o artigo foi publicado, eu tenho a certeza que as normas que lá estão corretas. Ok? Percebem o que eu quero dizer? Portanto, se eu for, por exemplo, consultar uma tese de doutoramento, eu não posso estar 100% segura de que as regras APA foram integralmente seguidas. Pode ter resvalado alguma coisa. Mas se for um artigo que foi publicado numa revista, os editores da revista têm a certeza que têm que ter as normas corretas. Está bem? Portanto, vão à procura desses exemplos que estão no Moodle, de artigos, com as normas APA 100% corretas. E como eu disse, procurem as grandes categorias. A professora também dá a bibliografia sobre a literatura infantil e também podemos ver a partir daí, não é? Que eu por acaso estive a reparar nesse pormenor, não é? Exato. Nós podemos também nos socorrer disso como exemplo. Portanto, vocês têm muitos exemplos a seguir, muitos exemplos. E é óbvio que eu não vou estar à procura se vocês falharam no ponto e vírgula, se fizeram uma vírgula em vez do ponto e vírgula, ou se fizeram o ponto antes do parênteses e a vírgula a seguir, ou ao contrário. Está bem? Ok? Então vá. Já chegaram mais pessoas, bem-vindas. E, portanto, nós vamos avançando agora aqui para um PowerPoint, que eu já o tinha aqui e agora desapareceu-me quando isto foi abaixo. Onde é que ele anda? Professora, posso só fazer uma pergunta que eu fiz no bate-papo? Diga. Se as normas APA foram respeitadas nos trabalhos desta pós-graduação que a professora colocou no Moodle? Os trabalhos, não sei que trabalhos é que se refere. Trabalhos que a professora colocou lá, eu digo-lhe já quais são, só um bocadinho. Professora, enquanto a Ana procura, Ana, importas que eu diga aqui uma coisa enquanto procuras? Não me importa nada, não me importa nada. Vou só pôr o vídeo, mas pronto, estou assim um bocado mascarada e tal, mas pronto. Então, está mascarada? Estou mascarada de máscara. Mascarada de máscara.
Ok. Professora, eu tenho de dizer isto, senão eu sou uma pessoa grávida, tenho de dizer as coisas que eu arrebento. Está grávida, Eva? Estou. 6 Parabéns. meses, quase. Obrigada. Oh, Eva, mostra lá a barriga. A gente quer ver a barriga. Mas espera aí que eu agora estou aqui na rua, não dá jeito. Mas depois, bom. Professora, eu fico muito nervosa com estas coisas todas. Esta cadeira deixa-me muito nervosa. Desculpe-me, eu tenho de dizer isto. Eu consegui estar à altura de todos estes termos e todas estas coisas, que eu fico muito nervosa. Oh, Eva, isso não é bom para uma mulher grávida. Não fica assim que não vale a pena. Estou a dizer, não fica assim que não vale a pena. Cá para fora isto. Porque é um trabalho, não é? Já é um trabalho que uma pessoa já pegou um pouco no início, e confesso, eu não minto, durante todos estes meses que uma pessoa teve tanto trabalho acumulado de outras disciplinas, foi pensando, maio e junho ainda falta, e de repente estamos em junho. Oh, Eva, mas olha que eu acho que já lhe dei algum retorno e... Sim. Mas esta coisa das normas APA, sim. Se às vezes não tiver 100%, também não é muito grave, pois não, assim... Não é muito grave. O que é grave, parece-me, nesta altura do campeonato, é nós estarmos a perder tanto tempo e tanta energia com isto. Ok, pronto. E, portanto, vamos relaxar. Já verifiquei. Vamos relaxar, ok? Vamos relaxar. Vamos usar os exemplos que estão no Moodle e vamos fazer o melhor possível, está bem? Se tiverem alguma questão específica, enviem-me um e-mail. Ok, e queria só outra questão. Se somos penalizados se passarmos as 15 páginas, mais ou menos, é isso? Eva, no Moodle estão os critérios de avaliação. Ok, eu depois vou lá então conferir. Os critérios de avaliação não têm propriamente uma penalização para a extensão, mas a ideia é que vocês cumpram mais ou menos aquilo que foi estipulado. Se me apresentarem 30 páginas, acho que vão ser penalizadas. Se me apresentarem 17 ou 18, provavelmente não. Ok, obrigada. Está bem? Ok, então vamos continuar. Depois, Ana, se depois tiver mais alguma questão... Já encontrei. Não é no Moodle, peço desculpa. A professora enviou por e-mail, não sei se lembra, porque já foi há muito tempo. Sim. É aquele trabalho que a professora deu como exemplo. Sei. Acho que é de Ana Luísa Oliveira. Sei. E era para perguntar se as referências estão bem aqui. Eu não sei se já não me lembro, mas eu acho que o que melhor a Ana a fazer é aquilo que eu lhe disse. Vá ao que está no Moodle, veja os exemplos que lá estão e vamos seguir aqueles que lá estão. Está bem? Compreendo. É só porque este é um exemplo concreto, não é? E seria bom saber se tem as referências bem feitas. E depois há outra coisa, que é, este trabalho tem 53 páginas. Portanto, há aqui qualquer coisa que eu gostaria de perceber. Ana, porque nós não fazemos sempre as edições exatamente iguais à anterior. E, portanto, vamos fazer ajustes. 15 páginas e 53 É uma grande diferença. Vamos fazer ajustes, está bem? Portanto, não tem que fazer 53, tem que seguir aquilo que está no Moodle. Está bem? Ok, então... Aqui para refrescar um bocadinho aquilo que foi dito sobre os métodos e técnicas de recolha de dados. Eu estou muito contente com muitas das tabelas que vocês fizeram, que já me entregaram, porque eu acho que, de facto, foi um exercício útil para tentar sistematizar as vossas perguntas de investigação, os objetivos que pretendem alcançar e as técnicas que pretendem usar para alcançar esses objetivos do vosso projeto. Eu só queria aqui falar um pouco mais do que são as fontes de recolha, que tipo de fontes é que vocês podem usar e falar num conceito muito importante que foi introduzido na primeira ou na segunda aula, mas como já passou muito tempo, também já ninguém se lembra e provavelmente muitas de vós até já sabem o que é o conceito de triangulação. E porquê é que nós achamos que na investigação qualitativa isso é muito importante respeitar, a triangulação, ok? Se vocês tiverem alguma pergunta específica sobre aquilo que eu vou dizendo, ponham a mãozinha, está bem? Que eu vou procurar estar atenta. Portanto, nós no segundo PowerPoint, que falámos aqui nas aulas, falámos de técnicas de natureza formal e técnicas de natureza compreensiva como 2 tipos de técnicas de recolha de dados, ok? O que é que isto quer dizer exatamente? Nós temos, para as técnicas de natureza formal, o que nós chamamos as fontes em segunda mão.
ou seja, a informação que está disponível para consulta, mas que não é informação recolhida pelo investigador, ok? Portanto, temos leitura e análise de documentos, por exemplo, programas, artigos, revistas, relatórios, atas, etc. Tudo isto são fontes em segunda mão. Análises de relatórios, revisão da literatura, tudo aquilo que vocês consultam são fontes em segunda mão, não foram recolhidas por vocês, ok? Isto parece-me bastante claro, certo? Depois falámos também, e não sei se vocês ainda se lembram, de utilizar alguns dados estatísticos. Falámos de um recurso muito bom que existe em Portugal que se chama a Pordata, e vocês podem fazer buscas na Pordata. Por exemplo, se eu achar que para a motivação do meu estudo, para o enquadramento do meu estudo, é relevante eu falar dos níveis de literacia da população adulta em Portugal, eu encontro dados para isso na Pordata. Se eu achar relevante, porque estou a trabalhar com uma faixa etária já de adolescentes, procurar saber quais são os níveis que os adolescentes atingem em leitura, também há dados sobre isso. Para os mais novos há menos, mas também já há outras plataformas que vos permitem ter esses acessos, nomeadamente algumas informações que estão disponíveis, através do Ministério da Educação, com testes que foram feitos a alunos do primeiro ciclo, por exemplo, ok? Questões, comentários até agora, está tudo bem? Professora, eu tenho uma dúvida. Diga. Quando nós vamos à Pordata, e em vez de nos limitarmos a usar os livros em PDF que eles disponibilizam, não é? Que o INE disponibiliza, nós fizemos cruzamento de dados de vários anos estatísticos do INE. Como é que nós fazemos essa referência? Aí, vamos lá ver, aí vocês estão a usar já uma análise de um relatório. Por exemplo, na Pordata, vocês podem manipular os dados, manipular entre aspas, ou seja, exatamente. O que eu queria chegam saber lá, clicam e fica um gráfico, por exemplo, que é um gráfico criado só com os dados que vocês lá introduziram, ou que selecionaram, digo, ok? De qualquer forma, vocês selecionaram dados que já estavam disponíveis. Portanto, se vocês apresentam um gráfico sobre esses dados que foi produzido pela Pordata e não por vocês, vocês têm que, ao usar esse gráfico, por exemplo, dizer que a fonte é do Pordata, porque a fonte não é vossa, embora vocês o tenham construído na própria plataforma do Pordata. Ok? Oh, professora, mas espera aí, o que eu quero saber é como é que referencia exatamente. Ou seja, esse gráfico, eu não estou a fazer... o que referencia, como eu estou a dizer, Ana, vai às normas APA e vê fonte, e normalmente num gráfico ou numa tabela, em baixo tem uma forma de referenciar isso no próprio texto. Sim, mas o problema, professora, é quando a professora faz cruzamento de dados. Vamos lá ver uma coisa. Se eu quiser cruzar, por exemplo, a taxa de ocupação dos hotéis de Santarém, porque eu vou fazer um trabalho sobre turismo literário. Então, se eu quiser cruzar a taxa de ocupação dos hotéis em Santarém, em vários anos estatísticos, por exemplo, desde 2015 até agora, com outra variável que poderá ser, por exemplo, estrangeiros e portugueses. Certo. De vários anos estatísticos. Eu não posso pôr lá só Pordata. Eu tenho não pode usar o link. Olha, Ana, vai fazer o seguinte. Professora, mas espera aí, Ana. São 5 links, são 5 ou 6 links. Quais... Pode ser, não, mas olha, vamos só fazer uma coisa. Sim. Como isso é realmente uma questão que se calhar só interessa à Ana, se não conseguir, através da informação que está disponibilizada, depois diga-me o que é que acha que são boas opções para eu ajudar a decidir. Pronto, então vamos fazer assim, professora. Eu vou-lhe enviar, eu vou pôr no... não posso pôr no Moodle, porque a professora não tem nenhum fórum na sua unidade curricular no Moodle. Então eu vou-lhe enviar um e-mail com a minha dúvida, está bem? Porque eu já estou a trabalhar um pouco nisto, não é? Eu já tomei a decisão na semana passada que não vou fazer o trabalho sobre aquela moça com trissomia 21,
porque não tenho bibliografia nenhuma. E uma coisa é fazer um trabalho para uma professora numa unidade curricular, outra coisa é fazer um trabalho para métodos de investigação. Portanto, não vou avançar com o outro, já decidi que vou avançar com algo relacionado com o turismo literário e com as histórias, e já estive estes Está dois... bem, então, mas envie-me, está bem, Ana? Vou-lhe enviar coisas muito concretas. Certo. Também eu vou-lhe dizer exatamente o que é que eu fiz lá, que variáveis é que eu cruzei na Pordata, como é que eu cheguei àqueles dados, e vou pedir à professora que me diga como é que eu referencio aquilo, está bem? Okay. Porque não sei mesmo. Obrigada. Combinado. Portanto, continuando, estávamos nas estatísticas, o próximo ponto é observações de peritos. Por exemplo, temos conclusões de estudos de peritos. Vou ver se consigo dar-vos um exemplo. Se vocês forem a uma plataforma como é do Log, têm provavelmente observações de peritos que podem usar. Não sei se toda a gente conhece o que eu estou a dizer, mas é uma iniciativa de uma fundação daquele senhor do continente, que tem um nome, a fundação, mas agora não me lembro. Mas a plataforma... Almir de Azevedo. Isso, a plataforma chama-se Edulog. Alguém conhece? Edulog, E-D-U-L-O-G. Se não conhece... Pode escrever, professora, pode escrever aqui no bate-papo, se acha bom. Eu tenho um problema, é que quando eu estou a fazer... sim, não consegue escrever. Não consigo, mas sou eu. Não, eu acho que é o próprio Moodle que é um bocadinho pateta nisso. Não, o Zoom. O Zoom. Mas esperem. Edulog. Já está, já colocaram, professora. Deixe estar, já colocaram. Obrigada. E vale a pena se não conhecem, porque tem imensos recursos para professores e tem vários documentos bastante interessantes. Portanto, observações de peritos e avaliações baseadas em testes standardizados. Outro exemplo aqui poderia ser, por exemplo, vocês irem ao site da OCDE. Alguém conhece o que é a OCDE? Ok? O site da OCDE também permite fazer uma coisa semelhante com aquilo que nós estávamos a falar há pouco para a Pordata. Há um site da OCDE que vocês, por exemplo, vão buscar os dados da avaliação do PISA, do teste PISA, para a matemática, para a leitura, e vocês podem selecionar as variáveis e obter informação dos testes standardizados que foram feitos em Portugal, por exemplo. Em Portugal e noutros países, ok? Portanto, tudo isto são fontes em segunda mão. E as fontes em segunda mão são, de facto, uma boa base para vocês trabalharem, não é? Porque para vocês saberem o que é que vão recolher e o que é que vão tratar, o que é que vão investigar, têm que ter um bom conhecimento daquilo que já existe, que vocês podem consultar sobre o tema, não é? Depois... vocês vão com certeza também recorrer a técnicas de natureza compreensiva. O que é que nós entendemos por técnicas de natureza compreensiva? São as fontes em primeira mão, são aquelas informações que são construídas pelo investigador, ok? Portanto, se vocês construírem um inquérito por questionário, vocês estão a elaborar um inquérito e isto constitui uma fonte de recolha de dados em primeira mão, ok? Vocês podem também, em vez de fazer um inquérito por questionário, fazer um inquérito por entrevista. Normalmente, nós optamos por uma ou por outra técnica, ou pelas duas, por razões diferentes. Eu normalmente opto por fazer uma entrevista se eu estiver mais preocupada em tentar compreender o ponto de vista dos interlocutores. Porquê? Porque o inquérito é mais fechado, deixa menos margem para eu captar algo que o entrevistador me possa querer dizer que eu não tenha pensado, não é? Portanto, e também depende do número de inquiridos, não é? Se eu quiser fazer um estudo muito compreensivo e ter centenas de inquiridos, eu não vou poder fazer entrevistas a todos os inquiridos. Torna-se muito difícil chegar a toda a gente,
não é? Portanto, isto vai depender de algumas variáveis que vocês têm que considerar quando optam por um tipo de recolha ou por outro. Eva, está tudo bem? Não está a ficar mais ansiosa, pois não? Ok. Então, vamos parar aqui, porque nós agora vamos fazer um questionário. Está bem? Pode ser? Alguma questão até agora? Não? Vou-vos mostrar alguns exemplos de questionários, está bem? E depois vamos tentar fazer um bocadinho, um exercício de fazer algumas questões de um questionário. Ora bem, onde é que estão os meus questionários? É muito importante. Diga? Isso é mesmo muito importante. Depois vai disponibilizar os exemplos, professora. Exatamente. Ótimo. Está bem? Ótimo. É útil, não é? Muito, muito útil. Muito útil. Vou-vos dar 2 ou 3 exemplos e depois vou-vos deixar trabalhar um pouco com estes formulários que estão disponíveis e penso que todos vocês terão acesso, ok? Mas vamos por partes. Vamos primeiro olhar para um questionário que eu construí com a professora Sara Leite e com outras colegas também do ISEC. E o questionário é sobre a mediação da leitura através da literatura infantil. E nós estávamos interessadas em saber quais são as estratégias que os educadores de infância usam quando fazem a mediação da leitura. Que estratégias é que eles usam para alargar o conhecimento de vocabulário das crianças? Ok? Tudo bem até aqui? Portanto, a primeira coisa que vocês veem nesta secção 1 é a declaração de consentimento informado. Eu também coloquei no Moodle vários exemplos que vocês podem seguir. Isto pode ser mais ou menos elaborado. O que é que nós fizemos aqui? Nós aqui estamos a garantir que a pessoa sabe de onde é que isto vem, quem é que está a fazer, qual é o objetivo do estudo e garantir o anonimato. É anónimo e dizemos exatamente que o inquirido não pode ser identificado, que não vai ser pedida nenhuma identificação pessoal e que depois é também voluntário, porque as pessoas não são obrigadas a responder. E depois ainda diz que a base de dados com a totalidade dos resultados será conservada durante 5 anos. Isto agora depende do propósito do vosso estudo. Se vocês estão num contexto em que pensam que vão utilizar estes dados no futuro, é bom que ponham algo deste género, porque aí estão a salvaguardar que podem utilizar os dados num determinado espaço de tempo. Neste caso, nós pusemos 5 anos. Ok? E ainda fizemos mais. Disponibilizamos um e-mail para quem possa para quem possa ter questões, para quem possa querer perguntar-nos alguma coisa. Ok? Está tudo bem? Professora, eu queria perguntar uma coisa. E se nós, por exemplo, eu pensei nesta hipótese, que era, agora vou apresentar o projeto, mas depois queria realmente colocá-lo em prática. E depois pensei que poderia no futuro fazer um estudo comparativo entre, por exemplo, as crianças que em consulta tinham sido abordadas com a questão do livro e outro sítio onde não tivessem essa prática. Ok. Fazer um estudo comparativo. Mas eu não sei... Mas não tem que, à partida, peço desculpa de interromper, penso que percebi a pergunta, não tem à partida que dizer que espera no futuro fazer um estudo comparativo utilizando os mesmos dados. Se disser simplesmente que a base de dados será conservada, como nós aqui dizemos, ok? E que será utilizada, aqui diz, dedicada apenas a este estudo, pode dizer dedicado a este estudo e utilizado
em, por exemplo, estudos relacionados com o mesmo tema, para salvaguardar isso, qualquer coisa deste género. E não tem problemas. Não é necessário colocar então o tempo. Diga? Não é necessário colocar durante quanto tempo? Pronto, eu não sei se entretanto 5 anos serão suficientes para conseguir estes dados, não é? Porque depende das idades das crianças. Então, eu vou tentar saber com a Rita Brito, que ela sabe mais disto do que eu, para lhe dar uma resposta 100% correta. Mas eu julgo que não será obrigada a dizer que é só por 5 anos. Ok. Mas eu quero ter a certeza. Está bom, obrigada. Está bem? Obrigada. Ok. Mais alguma questão? Professora, eu tenho uma questão. Lana, diga. É assim, pronto, eu não sei nem como colocar isso. Pronto, meu estudo, eu só vou fazer esse estudo mesmo porque, pronto, existe essa unidade curricular e eu preciso fazer, porque o meu interesse na pós-graduação é mesmo a contação de histórias, pronto, efetivamente trabalhar com a contação de histórias. Pronto, e o que eu fiz, na verdade, eu tentei colocar uma sessão, uma história e saber, pronto, observar o que essa história traz, não é? Mas então não vai fazer nenhum questionário. Não, então, eu não sei, eu estou um bocado perdida. Então, mas já lá vamos, porque se calhar vai fazer outra técnica de recolha de dados. Agora estamos só a falar do questionário. Ok, está bem. Não, é porque eu pensei no começo em fazer um questionário de saber, pronto, o que provocou aquela história naquela pessoa, não é? Mas, pronto, está bem. Mas isso também vai depender de quantas pessoas tem, qual é a sua amostra. Já vamos falar também disso, está bem? Está bem, está bem. Está bem? Está bem. Então, normalmente, o que é que vocês têm? Portanto, têm que assegurar que dão esta informação de que falámos, que a pessoa assinala que dá o seu consentimento e depois vão às perguntas propriamente ditas, ok? Nas perguntas propriamente ditas, eu também incluí no Moodle 3 exemplos de questionários. Penso que têm questionário para professores, questionário para alunos e questionário para pais. É um tópico do Moodle que diz mesmo exemplos de questionários, ok? E normalmente o que nós vemos no início de qualquer questionário é a caracterização da amostra e depois os dados, aquilo que nós chamamos os dados sociodemográficos, ok? Que têm a ver com obter informação sobre o meio socioeconómico, sobre eventualmente a formação dos professores, os anos de serviço, tudo isso são dados sociodemográficos. Demográficos porque têm a ver com a população do estudo. Se forem professores, por exemplo, o que eu disse é relevante. E socio, porque tem a ver com o estatuto socioeconómico. De professores, não, normalmente, mas sim de alunos e de pais de alunos. Pode ser relevante também, ok? Portanto, para qualquer questionário, na primeira parte, normalmente tem aquilo que nós chamamos a caracterização e os dados socioeconómicos, ou sociodemográficos, melhor dito, ok? Portanto, nós aqui temos a caracterização da instituição primeiro e depois, em termos de optar por aquilo que deve vir primeiro, nós num estudo deste tipo não queremos, à partida, intimidar o inquiridor, ou o inquirido, desculpem. Porquê? Porque se as pessoas começam logo a ver perguntas de quantos anos de serviço têm, como é que é a população da sua escola, qual é o estatuto socioeconómico dos pais, a pessoa pode começar logo a dizer, isto tanta informação que é, por exemplo, se for da própria pessoa mais íntima ou mais sensível, mais rotular, a pessoa pode pensar, vai já rotular o meio onde eu ensino, ou vai já rotular-me porque eu sou mais velha, ou porque tenho mais anos de serviço ou menos anos de serviço. Pode não ser uma boa opção. E, portanto, nós aqui optamos
por fazer a caracterização da instituição primeiro, que é aquilo que verdadeiramente nos interessa, e depois então é que vamos para os dados sociodemográficos. E vocês veem aqui nas secções, é tudo quantos livros tem na sua biblioteca, quantos meninos tem, quantos livros tem, quantas salas desta idade, quantas salas daquela, práticas de leitura de histórias, o que é que pode indicar como títulos que leram, ou que gosta de ler às suas crianças, enfim, várias coisas. Depois temos perguntas diferentes, como vocês já notaram. Nós temos perguntas que são de resposta curta, toda a gente consegue ver isto bem, não consegue? Pronto. O que vocês têm que fazer é brincar um bocadinho com isto. Por exemplo, eu posso chegar aqui e começo a dizer, adicionar uma pergunta. Ok? Depois posso querer importar a pergunta. Aqui posso querer adicionar uma secção diferente. Agora alguém levantou a mão. Quem é que quer falar? Fui eu, professora. Andreia, diga. Andreia, sim. A professora está aqui a mostrar o formulário do Google, não é? Para nós brincarmos, para pormos em prática e podermos enviar às pessoas, pusermos em prática o nosso trabalho. Sim. Mas para o nosso trabalho teórico, o que é que fazemos? Fazemos-lo também aqui e depois geramos um documento que contemplamos no nosso trabalho ou construímos à parte? Não estamos a falar só de recolha de dados, não estamos a falar do trabalho em si. Ok, estamos a falar de forma geral, abrangente até para o futuro, não é? Exato, para vocês conseguirem se familiarizarem com a ferramenta e que é disponível gratuitamente, não precisam de pagar e que pode vos ser útil para este trabalho e para outros. Claro, ok, já percebi. Eu peço desculpa, eu deveria saber o nome do Nuno, que não é Nuno, mas não sei. Eu é que peço desculpa porque me esqueci de mudar aqui o nome. O meu nome é Silvana. Isso, Silvana. Pronto, o que eu lhe queria pedir era se podia repetir, porque eu não ouvi, possivelmente porque cheguei atrasada, peço desculpa, de como é que podemos aceder a este tipo de questionário no Google. Então, vamos parar aqui. Peço desculpa. Não foi mal. Vamos abrir aqui outra vez, peço desculpa, eu não escusava de ter tirado. Vamos lá ver se eu consigo abrir aqui o meu Drive. Portanto, vocês estão aqui a ver o meu Google, certo? Não? Sim, estamos a ver bem, professora. Estão a ver o Google, certo? Aqui no meu Google, o meu está em inglês, mas para vocês é em português. Aliás, eu vou mudar para a versão em português para ser mais fácil para vocês. E, portanto, para eu fazer isso, eu acho que tenho que ir aqui ao meu Drive e mudo aqui isto e já vai aparecer em português. Ok, portanto, eu estou no Drive. E agora, aqui, eu tenho estas ferramentas todas disponibilizadas pelo Google, certo? E aqui está o formulários. Está bem, Silvana? Clico aqui. Muito obrigada, eu desconhecia isto completamente. Eu vou criar um novo. Uhum. Vou criar um novo formulário e, portanto, eu clico aqui em branco e começo a fazer o meu formulário. Ok, muito obrigada. Está bem? Professora, pode ir com essa página que tem aberta, criar uma pergunta que seja de resposta sim ou não e depois, se a pessoa se a pessoa disser que não, tem que passar para a pergunta 10 ou para a pergunta 11. Sim, vamos ver se eu consigo fazer isso. Portanto, de qualquer das maneiras, o que vocês têm que fazer é começar com coisas simples e avançar para coisas mais complicadas. E têm que brincar um bocadinho com isto. Escolha múltipla é aquele tipo de questão em que eu escolho, não é? Tenho várias opções e escolho. Depois tenho também escalas. Eu posso fazer uma pergunta por escalas. E eu vou tentar fazer uma pergunta de resposta curta. Esperem aí.
E depois, deixa-me ver como é que isto se faz. Pendente, caixa, escolha, move, parágrafo. Não, parágrafo. Vamos ver o que é que isto dá. Dê-me lá um título para a pergunta. Qual é a sua identidade de género? Eu a pensar em quantas vezes por semana como chocolate. Boa! Que é mais? Vamos lá ver. Agora temos que ver aqui um bocadinho. Parágrafo. E a pessoa diria obrigatório. Eu posso colocar aqui obrigatório e a pessoa tem que responder, certo? Mostrar, descrição. E a pessoa escreve aqui. Ok. Portanto, esta seria uma. Agora... Não, a descrição não é para a pessoa escrever. Isso é um texto de resposta longa. A pessoa vai escrever o que está ali. Aqui. Resposta longa. A professora vai clicando naquele olhinho lá em cima e vai vendo aquilo que o receptor vai ver. Aqui, não é? Sim. Assim vai vendo, está a ver? Isso, boa. É isso. Eu fiz testes no segundo período, não é? Quando estávamos todos convocados, em finais de janeiro e março, eu fiz os testes todos para os meus nonos anos assim, não é? Quer dizer, todos não, porque alguns foram orais, mas alguns de compreensão escrita, de produção escrita, de gramática, de vocabulário, não sei o que eu fiz desta forma. Boa. E é maravilhoso porque ele corrige por nós, não é? Pois é isso. E é muito, muito intuitivo para as pessoas também, é agradável, não é? É muito fácil. A visualização é agradável, é fácil e depois os dados são facilmente tratados. Agora, uma coisa importante que nós também fizemos aqui foi, antes de vocês disponibilizarem isso para os vossos inquiridos, fazer testes entre vocês ou colegas, enviar, para ver se está a funcionar bem. Não sei se a Helena também já tem experiência disso. É assim, eu fiz pela primeira vez, não é? Porque fui obrigada, não é? Acabei por perceber, por exemplo, que eu não, fui testando comigo própria, mas depois cheguei à conclusão que havia coisas que tinha que aprimorar, não é? Exato. Nas respostas múltiplas, porque tinha respostas múltiplas. Pronto, andei um bocadinho, foi a descoberta, não é? É um bocadinho a palpar, é isso. Exatamente. É um bocadinho a palpar. Sim, mas acho que é uma belíssima ideia essa de experimentarmos com alguns colegas para ver se funciona ou não. É sempre bom. E ver se é claro, o suficientemente claro, se é... Agora, Helena, como é que eu vou para trás, então, aqui neste... Portanto, eu fui ao olhinho, não é? Olhinho, sim. E agora para voltar para trás. Voltar para trás. Lá em cima, professora, lá em cima está aberto o formulário e depois está lá o outro formulário aberto. O que está em construção, mesmo lá em cima. O problema é que eu depois deixo de ver isto por causa do Zoom. Lá em cima, onde tem o Word, onde tem o Moodle aberto, onde tem a Drive, lá em cima, isso aí. Isso, que coisa tão chata. Então vamos lá tentar. Portanto, isto não deu aquilo que a Ana queria, pois não? Mas tem aí por opções. E eu posso colocar aqui. Imagina aí, pode pôr. Essa é a segunda questão, não é? Já está a fazer a segunda questão. E vamos fazer. Este podemos pôr a primeira como uma pergunta aberta, não é? A pessoa teria que responder escrevendo. Pronto, agora podemos pôr idades, não é? Agora podemos pôr... Faixa etária, por exemplo, ou qualquer coisa. Faixa etária. E podemos pôr dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, não sei, digo eu. E aí temos as opções, podemos usar as opções. Opções. Opção, a professora, onde está aí a opção 1, não é aí que clica, é à frente, é aí, escreve aquilo que quer. O texto, por exemplo, imagina. Se for 30 aos 30, 40, sim, exatamente. E depois, agora aí põe 30, 40, por exemplo. Portanto, o que eu fiz foi simplesmente fazer Enter. Ok? E aparecem-me várias opções. Aqui posso pôr dos 30 aos 60. Exatamente. E aqui posso pôr dos 60 aos 100. Já ninguém trabalha depois dos 70 anos, não é? Portanto, depois posso continuar. Ok? E não se esqueçam que sempre que for obrigatório responder, normalmente é clicar obrigatório.
A professora, onde está aí aquele quadradito ao pé do lixo, do caixote de lixo? Aqui? Isto é se nós quisermos duplicar, imaginemos Exatamente. que queremos a mesma estrutura, não é? Podemos duplicar e E fazer importamos... outra pergunta, escrevemos outra Exatamente. pergunta. E aproveitamos o mesmo esquema. Por exemplo, eu posso pôr frequência de leitura, que é uma coisa que eu tinha no outro questionário. E posso fazer uma coisa diferente. Vamos lá ver, frequência de leitura. E agora, posso pôr, se calhar, de 0 a 30 minutos. Eu posso escrever. Por dia, não é? Diário. Exato, por dia, por exemplo. Diários ou diários, não é? Exato. E aqui já ponho 30 a 60 minutos por dia. Posso ir fazendo até copy-paste e ele aceita, acho eu. Sim, aceita. Eu posso fazer copy-paste. Ctrl-C e depois Ctrl-V. Agora fiz mal, mas pronto, vocês perceberam. Ctrl-Z, se puser Ctrl-Z, volta atrás. Professor. Exato. Portanto, é uma coisa que pode ser muito útil. Têm que brincar um bocadinho com isto. É uma questão de experimentar, eu acho que é uma questão de experimentar. Professora, pode criar aí só mais uma pergunta, por favor? Diga. Pode criar só mais uma pergunta, de qualquer tipo, não importa. Ok. Vou pôr um mais. Vou pôr um mais para adicionar uma. Qual é a pergunta, Ana? Pode ser, por exemplo, sei lá, pode ser uma pergunta com uma escala, por exemplo. Não sei se pode escolher aí uma escala. Uma escala? Escala linear. Pode ser. Viram? Eu fui aqui e escolhi escala linear. Ok? Portanto, a escala linear seria de 1 a 5. Sim. Então pode pôr aí ler. Pode género de 1 a 5 não há, pois não? Pode, por exemplo, pôr ler é uma atividade essencial. Espera, não. É uma atividade gratificante. Prazerosa. Ok, pode ser, pronto. E agora no 1 ponha concordo totalmente e no 5 discordo totalmente. Eu já começo a duvidar de mim própria. Eu escrevi isto bem. Não se preocupe, isso não importa agora. Prazeroso. Não importa, não se preocupe. No 1 pode ser concordo totalmente. Então, agora aqui... Pode ser concordo totalmente. Não, nós normalmente, Ana, não é o contrário? Pode ser da maneira que tu quiseres. Concordo totalmente e depois no 5 pode ser discordo totalmente. Pronto. Então devíamos pôr número par em vez de ser número ímpar. Eu uma vez... André, isto é automático, o Google Docs funciona assim. Faz só de 1 a 5. Sim, mas obviamente podes só pôr 4. Sim. Podes. É porque eu... Mas, Andréia, sabe porque é que isto está feito assim? É por uma questão que se chama a tendência central, que é evitar... Pois, por isso mesmo, é que quer dizer, eu aprendi sempre que nunca se ia fazer ímpar, exatamente para não ir para o meio, não é? Para não escolher. Mas são lógicas diferentes, mas eu acho que aqui tu não consegues configurar isto quando é gratuito, André. É porque essa foi das premissas base para toda a minha licenciatura nos questionários, foi nunca fazer número ímpar. É verdade, mas eu tenho a impressão que há uma maneira de mudar, nós podemos mudar, ó. Eu posso pôr ímpar ou posso pôr par. A professora está a usar a versão gratuita? Estou. É gratuita, Ana. Pronto, então podes, pronto. Portanto, pode, está a ver? Professora, o que eu quero saber aqui é, o que eu não sei fazer e gostaria de saber é, por exemplo, lá em cima, a pergunta da idade. Aqui eu interessava-me saber fazer o seguinte: se respondeu que tem entre 30 e 60 anos, parte diretamente para a pergunta para aquela pergunta, a terceira que está aí, onde é que ela está? Há uma maneira de fazer. Pronto, e é isso que eu queria saber. Acho que é adicionar secção. Então faça lá, professora, porque eu não sei mesmo fazer, se faz favor. E depois continuar para a secção seguinte. Ir para continuar. Isso também não sei, Ana. Mas a professora Rita que sabe fazer isto, eu também não sei.
Então, pronto, se calhar era bom se a professora Rita depois pudesse fazer uma demonstração, porque há aqui coisas que de facto eu não sei fazer e gostaria de saber. Ela também já me explicou, vou ver se ela me consegue explicar. Mas há uma maneira de facto de fazer isto. É andar aqui um bocadinho às apalpadelas. É um bocadinho. Mas essa é a questão, é que tenho muito pouco tempo e eu pensava que seria possível aprender aqui. Mais alguém tem alguma questão? Aqui podíamos pôr uma atividade prazerosa. E obrigatório, professora. Como? E obrigatório. Boa. Portanto, pelo menos ficaram com uma ideia, certo? Mais alguma questão? Marisa, tudo bem? Eu já andei a experimentar, a brincar com isso, professora. Mas isto que a Ana está a questionar, eu também não sei fazer ainda. Penso que no meu caso não vou precisar. Ok. Mas gostava de aprender, mas eu já andei a brincar com isso até é giro. Eu gostei, achei... Até é giro, exatamente. Até é giro, achei interessante. Pronto, mas eu ainda não tenho... Eu tenho muitas dúvidas, mas nem sei como colocá-las, professora. Preciso de mais uns dias. Ok. Eu acho que aqui, neste exemplo que eu vos estava a dar, há uma pergunta que é assim. Portanto, se nós conseguimos identificar qual ela é, aqui, para passar para a secção seguinte, conseguimos. Tchan, tchan. Talvez não. Não sei. Tchan. Vejam só a quantidade de regiões. Professora, estava ali uma a dizer a secção seguinte, que já passou. Mas não tinha opção. Porque o que ela quer saber, se eu percebi bem, a que a Ana quer saber é como, por exemplo, se uma pessoa disser não, salta ou não para a pergunta. Exatamente, é isso mesmo, professora. Portanto, eu acho que nós temos aqui um outro qualquer. Não estou a ver. Mas sim, vamos chegando lá. Professora, aí nesse questionário que acabou de mostrar, qual é o interesse de perguntar o sexo? Porquê é que não se pergunta o género? Não sei. Nem sei. Obrigada. Vamos continuar. Mas já agora, o que é que se usa atualmente? É sexo ou é género? É género, não é? É mais correto, mais abrangente dizer. Agora já costuma aparecer feminino, masculino, outro. Ou devíamos... Muito bem, Andrei, é isso mesmo, muito bem. Não, a minha dúvida é se o outro devia ser desdobrado ou não. Não, podes pôr isso, podes pôr outros e depois, se quiseres, podes pôr qual. Qual? E é importante porque às vezes algumas pessoas põem. É? É. Não, é que agora cada vez mais se vê, e eu também ando sempre a corrigir a questão do sexo para género, porque sexo é outra coisa, não é? Pronto. Exato. E agora lembrei-me dessa questão que está agora tão em voga, não é? Pronto. Pois, isto lá está, a vossa sensibilidade a essas coisas é importante na construção de um questionário. Mas também só vale a pena pôr se isso for motivo de haver uma variável, não é? Na nossa análise, caso contrário, é indiferente se for homem, mulher ou outro. Exatamente, é de sensibilidade e o objetivo. Qual é o vosso objetivo ao saber isso? Ok. Interessa ou não interessa? Ok, pronto. É como a idade, é como outro elemento qualquer que lá se ponha. Podia não interessar a idade. Para nós interessa, porque tem a ver com os anos de serviço. Que é outra coisa interessante nos questionários, que é, nós queremos incluir questões que de alguma forma permitam validar os dados. Ou seja, imaginem que uma pessoa responde que tem 20 anos de serviço e depois diz que tem 30 anos. É impossível. E, portanto, normalmente nos questionários nós pensamos nisto, que é o crossover, ou seja, o que é que se pode relacionar que invalida a resposta. Isso seria logo uma resposta inválida, um questionário inválido. Estão a ver? Professora, como é que se chamam essas perguntas em português? Como é que se chamam?
Sim, qual é que é a expressão técnica para esse tipo de perguntas de verificação, se faz favor, em português? Eu não sei se tem um nome específico. Eu diria que é verificação da validade. Que é fazer um cruzamento de dados. Portanto, eu diria que é um cruzamento de dados, não tem propriamente a ver com o nome específico da pergunta. É o cruzamento de dados. Ok, então, agora já entramos nas entrevistas e paramos aqui, está bem? Para a próxima aula, vamos fazer um guião de uma entrevista. Interessa? Muito, professora, muito. Ok. Nós... E interessa... Desculpa, continua. Não, é que nós neste trabalho já temos que entregar os guiões de entrevista que depois queremos fazer e os questionários. Ok? Portanto, eu vou ver se consigo esclarecer a pergunta de como fazer a secção com a opção de pergunta sim ou não e depois passar obrigatoriamente para a outra secção com uma escolha ou outra. Não é isso, Ana? Sim, professora, mas não tem que ser na sequência de um sim ou não. Pode ser, por exemplo, se escolheu que tem 30 a 60 anos, seja lá o que for o valor que quiser, passe diretamente para a pergunta 12, ou passe diretamente para a 9. Sim. E depois, fiquei de saber outra coisa qualquer que já não me lembro. Alguém se lembra? Não. Fiquei de saber mais alguma coisa? Não. É só pergunta. Era a pergunta. Desculpa. Diga, Silvana. Eu sei que era qualquer coisa para mim, mas já não me recordo também o que era. Desculpa. Eu, por acaso, gostaria de saber, se fosse possível perguntar às autoras do estudo desse questionário a razão pela qual requerem o sexo em vez do género. Gostaria muito depois que me explicasse, se faz favor. Obrigada. Eu agora esqueci-me, para quem entrou mais tarde, eu estava a dizer que eu fiz uma vacina de segunda dose ontem e estou com o julgamento um bocadinho afetado. E por acaso falei com a minha mãe, que tem 92 anos e que também está muito fraquinha, coitadinha, e que me disse uma palavra fantástica para descrever a minha falta de raciocínio, que eu desconhecia, que é bestunto. Estás com falta de bestunto. Alguém conhecia? Bestunto. Não, professora, não conhecia. Eu tive que ir ao dicionário ver. Portanto, bestunto é a incapacidade de raciocinar ou pensar. Portanto, eu estou com bastante falta de bestunto. Mas, mesmo assim, agora já estou melhor. Então, queria só, para concluir, ainda temos mais alguns minutos, dizer-vos também o seguinte. É importante que vocês considerem, quando estão a olhar para os vossos objetivos e quando estão a olhar para as vossas perguntas de investigação, para a vossa recolha de dados, que pensem um bocadinho sobre a importância da triangulação, ok? Alguém já ouviu usar este termo, certo? Não é desconhecido, certamente. Não? Eu já tinha ouvido falar. A professora já tinha falado, até também já tinha dado na aula. E como já foi há muito tempo, eu queria aqui refrescar algumas coisas. Portanto, nós agora falamos de fontes em primeira mão e de fontes em segunda mão, certo? Eu pus aqui este quadradinho mais escuro para a fonte em segunda mão. Como fonte de segunda mão, eu tenho, por exemplo, um portfólio. Se eu for analisar um portfólio de um aluno, isto não foi um dado recolhido por mim, certo? A fonte já existia. E, portanto, é um artefacto que eu vou utilizar, mas é uma fonte em segunda mão. Eu não construí o portfólio, certo? Não construí com o aluno o portfólio. Portanto, ele já existia. Eu vou considerar que ele é uma fonte de segunda mão, não foi recolhido por mim. Ok?
Pode ser? Toda a gente concorda? Se eu for utilizar observação participante ou não participante, vamos imaginar que sou eu que estou a contar uma história e que estou interessada em gravar-me a mim própria a contar a história e fazer uma transcrição das interações que tenho com os meus alunos. É uma observação participante. Eu estou a observar a minha própria prática, não é? Todos nós fizemos isso quando estávamos a estagiar, no fundo. Fazíamos registros da nossa própria prática e éramos um observador participante. Posso também fazer uma observação não participante, portanto, eu vou observar outra pessoa a contar uma história. E aí eu vou tirar notas de campo, por exemplo, ou vou gravar e depois transcrever, e isso é uma observação não participante. Não deixa de ser uma recolha em primeira mão, certo? Depois, eu tenho testes, inquéritos, pode ser por questionários ou entrevistas, como falámos, e isto são outros dados em primeira mão que eu posso recolher. Portanto, salvo raras exceções, todas vocês estão a utilizar mais do que uma fonte de recolha de dados, certo? A grande maioria está a utilizar mais do que uma fonte de recolha de dados. Eu vou usar um exemplo que me lembro, que pode ser útil. Vamos dizer que eu estou interessada em ver qual é o efeito ou melhor, ou descrever como é que eu posso utilizar a literatura em contexto hospitalar, por exemplo. É um bocadinho relacionado com o que a Silvana quer fazer. Eu posso selecionar literatura e seleciono a literatura com base no grupo-alvo, a idade das crianças que eu quero, com quem eu quero trabalhar, e depois tenho sessões com essas crianças em que trabalho o livro com essas crianças. E estou interessada em perceber se esses livros podem ser úteis para as crianças ultrapassarem determinadas situações, determinados estados de espírito, se os pode ajudar. E o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma entrevista às crianças, eu posso fazer uma observação participante em que eu faço o registro da interação que tenho com as crianças à volta do livro, da mediação da leitura, e posso também, por exemplo, fazer um questionário aos pais. Isto já seriam 3 tipos de recolha de dados diferentes. Estão a ver o que eu estou a dizer? Seriam 3 recolhas, 3 fontes de dados distintas. E isto é o que nós chamamos de triangulação. E porquê é que nós dizemos que a triangulação é importante? É importante no sentido em que confere maior certeza, uma maior validade, se quisermos utilizar este termo mais pomposo. Embora aqui nós não estejamos a tratar da validação de coisa nenhuma em termos muito científicos, na maior parte dos casos, e trata-se de construir algo que depois se pode até tornar bastante rigoroso, mas para já tem uma natureza mais exploratória, não é? E temos aqui alguém que quer falar, com a mão levantada. A Andreia estava primeiro. Força. Mas ele já não é sobre aquilo que estava a falar da triangulação, portanto não sei se quer terminar ou se a Silvana quer perguntar. Silvana, quer dizer alguma coisa? Sim, eu queria perguntar se as entrevistas, por exemplo, eu estava a pensar fazer entrevista a educadoras e a outros profissionais. E queria-lhe perguntar se a entrevista, se nós devemos especificar muito para a atividade profissional de cada um, ou se devemos ter uma estrutura mais ou menos uniforme para sabermos o que queremos em relação aos contos e à leitura no geral. Eu não sei se percebi tudo ou se apanhei tudo, Silvana. Portanto,
tem vários profissionais diferentes, com valências diferentes, com especialidades diferentes, é isso? Sim, sim. E a minha dúvida em relação ao guião de entrevista é se devo focar mais ou menos os mesmos aspectos do que eu quero saber em relação ao livro e à leitura, ou focar mais nas diferenças que eles têm em termos profissionais em relação ao livro. Não sei se estou a conseguir explicar. Sim. E quais são exatamente as valências dessas pessoas, a profissão? Porque eu estava a pensar fazer a enfermeiros, a médicos e a educadoras de infância. Pois, isto agora tem a ver com os seus objetivos de estudo. Porque é que é importante fazer essas entrevistas a essas pessoas? Ou inquéritos? É para saber se eles também consideram importante utilizar os livros e os contos durante a consulta infantil de enfermagem ou se acham que é pouco relevante. Para estimular os hábitos de leitura dos alunos, por exemplo, para incentivar a leitura ou facilitar o contacto com o livro. Sim. Pelo que me está a dizer, se a sua amostra não é enorme, não faz muito sentido estar a fazer questionários ou entrevistas diferentes. O que eu faria era, no guião da entrevista ou do questionário, fazer muitas perguntas abertas. Porque exatamente o que as pessoas têm, formações diferentes, experiências diferentes, vão com certeza dar informação diferente e isso também interessa. Exato. Não é? Sim, e deixar no fundo a pessoa expressar aquilo que exatamente. Melhor. Portanto, depois podemos pensar melhor, se calhar uma coisa interessante aí seria manter um bloco que fosse mais fechado para ter uma uniformidade mais abrangente para todos e depois ter outro bloco mais aberto para apanhar um pouco de tudo. Obrigada, professora. Mais questões? Professora, Andréia, desculpa, não quero passar não, vai lá tu. Mas tem a ver com este assunto. Eu entendo isto da triangulação. Nós temos vários instrumentos de recolha de análise e depois temos que os cruzar todos. Não sei, na prática, como é que isso se faz? Existem programas? Como é que nós chegamos às respostas de uma entrevista? Temos as respostas dos questionários e daí tiramos um resultado. Pois, não há ninguém que faça isso por si, a não ser o próprio investigador. Portanto... Ou és tu ou é o estagiário. Tem que depois fazer uma análise de conteúdo. Ok? Sim, mas aí corremos sempre o risco a análise de conteúdo interferir um pouco. Essa análise de conteúdo depois é feita por nós, acaba por ser pessoal. Podemos interferir nos nossos resultados ou não? Marisa, mesmo nos questionários tu interferes. Mas interfere sempre. O que a triangulação faz? Repara uma coisa, se tiver várias fontes de recolha, normalmente o que nós dizemos é que elas devem ser diversificadas. Portanto, por exemplo, ter uma entrevista, mas ter também a observação participante, ok? São duas coisas diferentes. Por exemplo, ter observação participante, entrevista e um inquérito, ou um artefacto. Já ajuda. Porquê? Porque parte-se do princípio que o investigador é uma pessoa séria e, portanto, o que o investigador vai à procura é das evidências que podem confirmar e desconfirmar as suas hipóteses. E, portanto, o investigador não vai, à partida, selecionar aquilo que lhe interessa para mostrar aquilo que lhe interessa. Não é? Isto seria enviosado. Portanto, parte-se do princípio que o investigador tem que exercer o seu trabalho profissionalmente e tem que ir à procura daquilo que pode confirmar uma determinada hipótese ou que pode apontar num determinado caminho ou a direção e ver aquilo que pode até ser uma negação disso. Ok? Ok. Portanto, temos que ser honestos com os dados. Mas na investigação desta natureza, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o possível para convencer os outros de que estou a fazer uma coisa credível. Um exemplo, nós estávamos a fazer um estudo relacionado com este inquérito que
que vocês viram sobre palavras que aparecem nos livros. E nós selecionamos palavras, por exemplo, fabuloso. Fabuloso, nós, como educadores, pensamos assim, fabuloso é uma palavra rara, no sentido em que a maior parte das pessoas não usa ou usa pouco na linguagem oral. Nós vamos dizer, mais depressa dizemos é bom do que é fabuloso. E os livros, nós sabemos pela investigação que os livros têm linguagem mais complexa do que a linguagem oral. Isso está documentado na literatura. Portanto, nós sabemos que está documentado na literatura. Nós selecionamos essas palavras e depois o que é que fomos fazer? Fomos ter uma validação disso, inserindo palavra a palavra numa base de dados que nos diz qual é a frequência das palavras nos manuais escolares. E aí nós podemos dizer assim, bem, então podemos ter alguma certeza de que aquilo que eu estou a identificar como uma palavra rara é de facto uma palavra rara. Portanto, está a ver o que eu quero dizer? Portanto, nós temos que, de alguma forma, apresentar as nossas escolhas para recolher e analisar dados de forma convincente e credível, não é? Não pode ser só com base naquilo que eu, como investigador, com a minha análise de conteúdo, com a minha perspectiva, vou dizer, porque isso não é muito credível. Então, outra pessoa qualquer que fosse olhar para os mesmos dados podia chegar a uma conclusão completamente diferente. Portanto, o que tenho que ter cuidado exatamente para que isso não aconteça, ou para minimizar, não é? Para minimizar que isso aconteça. Pois, por isso mesmo, professora, pensei se haveria uma estratégia, um programa que reduzisse esse risco, pronto. Os nossos métodos são os nossos métodos e aquilo que nós fazemos é que pode reduzir esse risco. Ok. Ok? Obrigada. Professora, posso só partilhar um exemplo que está relacionado com o que a Marisa agora fez a pergunta? É que eu, quando estava a fazer a especialidade, houve um grupo de colegas que trabalhou a importância de os enfermeiros fazerem sessões de educação para a saúde sobre a sexualidade e sobre o uso de drogas, portanto, explicar as consequências das drogas e de todas essas substâncias. E foi o que aconteceu, foi que todos nós pensávamos que realmente essas sessões serviam para, no fundo, desmotivar e haver menos consumos nos adolescentes, que estudarem adolescentes, mas o que elas depois, com este trabalho, acabaram por concluir foi que esses jovens ainda tinham mais consumo. Exato. Quem tinha assistido a essas sessões tinha mais comportamentos de consumo de aditivos. Depois foi interessante porque surgiu, como sugestão que elas fizeram depois para estudos futuros, foi precisamente perceber porque é que tinha havido esta diferença, porque depois surgiu a dúvida, será que como tinham conversado sobre isto nos questionários, lá está, tinham sido mais sinceros e tinham dito a verdade, ou será que realmente eles consumiam mais? Depois ficámos com essa dúvida e foi contrário à convicção que elas tinham. Portanto, se não houvesse aqui esta forma de conseguir resultados isentos, digamos assim, elas teriam ido dizer que quem tinha assistido a mais sessões tinha menos consumos. Exato, exato. Lembro-me disso. Isso é um excelente exemplo. Há um outro exemplo muito conhecido na literatura da antropologia cultural, com uma investigadora que é a Margaret Mead, que foi investigar assim uma daquelas tribos remotas na Amazónia e que chegou a umas conclusões que não tinham nada a ver com a realidade, porque ela foi entrevistar raparigas adolescentes que lhe disseram uma série de coisas, já não sei bem o que era, mas também tinha a ver com a sexualidade, em que ela ficou convencida de que as suas entrevistadas estavam a dizer a verdade e elas não estavam. E, portanto, se ela tivesse também ido ver as práticas dessas adolescentes, entrevistado os pais dessas adolescentes, se calhar não teria chegado a essa conclusão. Aí está outro exemplo de como a triangulação é importante.
E outra coisa... Professora, mas se fosse ver, talvez não visse. Também tudo pode acontecer. Nunca podemos eliminar, podemos é reduzir o risco, que é aquilo que a Marisa estava a dizer há pouco. Temos é que reduzir, não podemos ter a certeza que vamos eliminar. Mas em relação aos incentivos também há outra coisa interessante que acontece. Normalmente nós pensamos que uma intervenção ou um incentivo para fazer de uma determinada forma é sempre bom, não é? Por exemplo, o exemplo que deu de dar mais sessões para eles estarem mais esclarecidos, não terem comportamentos de risco, nós associamos isso depois a uma redução dos comportamentos de risco, não é? Nem sempre isso acontece. Há um outro exemplo muito interessante da economia, em que numa cidade indiana começaram a aparecer muitas cobras. Eles têm muitas cobras, não é? Mas havia mesmo uma epidemia de cobras. E então o governo decidiu dar um incentivo à população e por cada cobra que eles conseguissem apanhar e entregar num determinado sítio para as cobras ficarem isoladas e não andarem a morderem pessoas, ganhavam, não sei, imaginem, 10 euros. O que é que aconteceu? As pessoas começaram a fazer criação de cobras, porque afinal era uma forma de ganhar dinheiro. Portanto, é outro exemplo que é o incentivo. Muito cuidado. Pronto, então, desculpa, Andreia, estava com a mão no ar há muito tempo, está a ser preterida. Não fazes mal, eu já tinha falado muito no início da sessão. Portanto, não tem problema nenhum, até porque a minha dúvida não tem a ver com isto. Tem a ver aqui mais com o susto que fui apanhando ao longo desta sessão. Então. Se bem entendi, é porque o meu tema, e perdoem meus colegas, o meu tema é exaustivamente de pesquisa, mais até do que de aplicação. Pronto. E se calhar, atendendo à questão da recolha e análise de dados, se calhar vou ter de reformular aquilo que me é proposto. Porque, se bem entendo, aquilo que a professora pede é que haja um primeiro capítulo com enquadramento teórico, não é? Que é essencialmente aquilo que eu apresentei até agora. Depois, ou seja, o projeto ou aquilo que eu quero saber e no qual vou aplicar estas recolhas de dados, não é? Sim. Estou a perceber bem. Sim, e qual é o seu problema? O meu problema é que eu tenho só a parte 1 toda feita, portanto, todo o enquadramento teórico, não é? Que se calhar é o que a maioria também terá, e estou com alguma dificuldade a perceber como é que eu encaixo o enquadramento teórico com os 3 métodos que eu me disponibilizei a utilizar. Pronto. Neste caso E o que nós falámos foi que vocês não têm que aplicar nada. Vocês têm que, se disserem, isto já foi dito desde o início, quando vocês apresentam a metodologia, recolha e análise de dados, vocês análise não vão ter, porque na maior parte dos casos, não sei se alguém vai ter a oportunidade de implementar. Ninguém aqui vai ter para fazer uma aplicação, portanto, mas estou a pensar como é que eu ponho isto em papel, ou seja, como é que eu desenvolvo este pré-projeto, não é? Que não vai acontecer, muito provavelmente. Como é que eu meço isto? Basicamente, eu tenho uma grande introdução onde faço toda a fundamentação teórica. Sim. E digo, ou seja, ponho lá toda a pesquisa que fiz, não é? Aquilo que eu quero medir e concluir. E como? Medir e como. Pronto, mas é isso que vai fazer, medir e como. Medir e como. Sim. Mas eu acho que há um mínimo que é, se nós decidirmos que vamos fazer inquéritos por questionário, tem ou não tem que estar o questionário nos apêndices ou nos anexos? Pois é isso, vocês... É isso, tem que estar no meu caso tem que estar o questionário e a entrevista, pronto, o resto é análise bibliográfica. Mas não temos é que aplicar e, portanto, não vai haver análise, vamos lá ver... Só tenho que pôr as perguntas. Sim, porque exatamente. Há qualquer coisa que me parece estranho, porque para mim os exemplos de facto, são a base. E eu estou aqui a ver o trabalho que a professora disponibilizou, de Ana Luísa Oliveira, e tem 53 páginas mais uma série de anexos, para além das 53 páginas.
e não há absolutamente nenhum instrumento de recolha de dados. Portanto, não estou a perceber muito bem. Porque no caso dela não era pertinente. Então podemos não pôr nada, é isso? No caso dela não era pertinente, isso vai... Mas então podemos não pôr nada, correto? Eu acho, Ana, desculpa. Não. Eu acho é que nós só estás a ver um exemplo, que foi o que a professora Luísa nos deu, não é? Que se calhar podia ser interessante se a professora Luísa tivesse outro exemplo para fazermos aqui um contraponto, não é? Percebermos outro caminho, porque senão estamos sempre viciadas a ver aquele, pronto. Sim, pronto, mas então... Vou tentar arranjar outro exemplo. Agora, Agora, é preciso também ver uma coisa. Há aqui um equilíbrio, que é um equilíbrio que nós tentamos conseguir, que é fazer com que as vossas necessidades sejam satisfeitas, ou seja, nem toda a gente tem a mesma base de conhecimento, nem toda a gente tem os mesmos interesses, nem toda a gente vai fazer o mesmo tipo de projeto e, portanto, o que nós tentamos fazer aqui é tentar responder àquilo que são as vossas necessidades, os vossos desejos. E por isso também não temos feito uma grande formatação em termos daquilo que será o projeto final, porque para uma pessoa pode ser muito mais pertinente ter 50 páginas, porque isso foi ótimo para ela, porque já está pronta a implementar e já trabalhou muito nisso. Isso não quer dizer que essa pessoa vá ter muito melhor avaliação que outra, porque não, foi muito para além daquilo que foi exigido, mas pelo menos estamos a ir de encontro àquilo que aquela pessoa quis fazer naquele momento, ok? Está a ir de encontro ou está a ir ao encontro de, professora? Diga? Está a ir de encontro a ou ao encontro de? Sim. Ao encontro. Vou chocar com alguém. Vou chocar com alguém. Professora, diga-me uma coisa, é porque de facto dava jeito, e a Andreia tem razão, ver um trabalho que já tenha sido feito nesta pós-graduação, mas que siga as normas que a professora está aqui a indicar, ou seja, se aquele trabalho é muito sui generis, é muito... Sabes que o trabalho da Ana Luísa Oliveira é um trabalho de intervenção, que era uma das hipóteses que a professora Luísa nos dava, não sei se alguém o vai fazer. Andreia, pode ser, só que ela menciona... Pode, mas não é o meu caso e provavelmente não é o teu caso. E certo, mas ela menciona lá que o método dela de investigação são as entrevistas, se não me engano, semi-estruturadas, eu não tenho aquilo à frente agora, e tu depois não encontras em lado nenhum, nem no trabalho, a descrição do guião da entrevista, nem depois nos apêndices ou nos anexos, não sei se tem apêndices e anexos ou se só tem apêndices, não encontras lá nada, nenhum instrumento de recolha de dados, há simplesmente a menção do método. Por mim tudo bem, agora, se nós temos que fazer diferente, não é? Se fosse possível ver um trabalho que tenha essa formatação, não é? Uma pessoa que fez aquilo que a professora Luísa está a dizer agora, disse que ia investigar através de um inquérito por questionário e depois tem lá o guião do inquérito e o inquérito. Não tem análise, porque já percebemos que não temos que implementar inquérito nenhum, não é? Pronto, mas tem lá o guião. Sim, vamos fazer assim, eu vou procurar exemplos. Se eu não conseguir um exemplo de um trabalho, disponibilizo certamente um exemplo de um bloco de entrevista, de um guião de entrevista, digo... Não, isso não é preciso, portanto, isso nós temos da professora Joaninha, nós temos na unidade curricular de PI um exemplo de guião de entrevista. Então não precisa... Está bem feito. Ok. Então eu vou ver... E já fizemos até, não é? Já o pusemos em prática e já o trabalhámos. Sim, mas eu acho que é sempre pertinente ver outros exemplos. Sim, pode ser mais adaptado agora a esta realidade do trabalho. Eu estava aqui a ver o trabalho da Ana Luísa Oliveira e ela realmente tem cá, na abordagem, técnica de recolha de dados, portanto, observação direta, entrevista semidiretiva e fonte documental. Pronto, são os três que ela aplica. Portanto, fonte documental está cá, não é? Tem a questão da bibliografia. Depois a observação direta, como ela não pôs isto em prática, só pode projetar como é que vai fazer. Não, mas cuidado, em observação direta, se tu quiseres, pode não ser, não é? Ela tem cá a dizer como é que vai fazer a observação direta. Mas segundo aqui as indicações que nós tivemos, se for assim, faria sentido poder ter eventualmente, se não uma grelha de observação, poder ter algumas indicações sobre o que vai observar. Exato, é isso que eu ia mesmo dizer. Não tem grelha de observação,
nem tem o Nada, guião não da entrevista semidiretiva que iria aplicar, pronto. Tem sim, e é isso que me confunde quando eu estava aqui a olhar para o trabalho dela, mas que acho que não tem a ver com o meu, portanto eu não posso comparar, por isso é que era muito importante ver outras possibilidades, não é? Tem aqui realmente um esquema de aplicação das ações a desenvolver, pronto. Mas isso são planificações da intervenção. Claro, da Nada a ver intervenção, com exatamente. Certo. Não como medição que nos é proposta também aqui a ter em conta. Portanto, ó, professora, pelo que eu percebo de leitura deste trabalho, é que não tem que ser um trabalho de investigação. Pode ser o desenho de um projeto, que foi o que esta estudante Ana Luísa Oliveira fez, correto? Ana, Ana, eu acho que não. Não, desculpem lá, eu acho que não. Temos aqui um exemplo. Eu acho que esse é um projeto do ano passado, sabes? André, vou tentar explicar o que eu sei, Ana. Vamos lá ver uma coisa. Nos anos anteriores, esta unidade curricular também era de investigação. Não era a mesma coisa, Ana. Ana, mas o trabalho que nós temos... Espera aí. Se bem me recordo, no início... Espera aí, eu não estou a perceber. Ana, desculpa, Ana. Deixa-me explicar, Ana. Um bocadinho. Deixa as outras pessoas falarem, se faz favor. Desculpem, no início, se eu bem me recordo, primeiro concordo que a professora nos arranja outros exemplos, para mim também é importante. No início nós pedimos exemplos à professora, e a professora até disse, então vou pedir à Ana que envie o trabalho dela. Segundo me recordo, o trabalho que nós temos em mãos da Ana não é o trabalho que a Ana fez base inicial para a unidade da professora Luísa. Ela fez um trabalho para a professora Luísa, que como nós estamos a fazer com um bocadinho de estética e artística, mais tarde adaptou para outra unidade. E é esse trabalho que nós temos em mãos, por isso é que já é um trabalho de intervenção e não só de investigação. Foi o que eu entendi e eu penso que o que a professora Luísa nos está a pedir não é isso que nós temos. Sim. Aí nesse exemplo, por isso era bom arranjar outro Portanto, exemplo. é deitar fora e não olhar para eles. Mas então, vamos lá ver uma coisa. Mas então, precisamos mesmo de exemplos de investigação na área. Portanto, não é nada de coisa. Vamos lá ver uma coisa. Vamos parar aqui. Eu vou ver se consigo dar-vos exemplos que sejam mais relevantes para aquilo que vocês precisam de fazer. Mas esclareço o seguinte, de facto, esta unidade curricular não foi de todo a mesma coisa que foi na última edição, e daí a diferença. Até o nome da unidade curricular era diferente. Portanto, assumiu contornos um bocadinho diferentes. E é por isso que não existe um exemplo igual àquilo que agora é pedido, ok? Mas eu vou tentar, de facto, procurar ajudar-vos no melhor sentido, e na próxima semana falaremos então, está bem? Pronto, professora, eu agradeço porque de facto confundiu-me. Eu pensei que aquele trabalho fosse um trabalho, como a professora enviou no início, por nós termos perguntado, pedido exemplos, eu de facto fui atrás daquela ideia. Bom, se de facto aquele trabalho não tem nada a ver com o que se pretende aqui, então eu fiquei confundida. Peço desculpa, porque de facto confundiu-me. Agora, a pergunta é, nas outras edições da pós-graduação, então não se fazia investigação, é isso? O que é que entende por investigação? Um projeto de investigação, um projeto de intervenção também pode ser investigação, portanto... aquele trabalho é investigação, é isso? Também tem componentes de investigação, exato. Então podemos fazer aquele trabalho. Obrigada. Silvana diz, lembrei-me o que vai escrito no cabeçalho relativamente ao tempo para utilizar os dados recolhidos neste estudo. Silvana, não sei se percebi. Era no cabeçalho do questionário que nós tínhamos que dizer quanto tempo é que podíamos utilizar os dados, que no seu são 5 anos. 5 anos. 5. Era para saber se é mesmo só os 5 anos. Era isso. Era essa a pergunta que faltava. Era isso. Boa, Silvana. E é uma pergunta pertinente, porque isso pode aplicar-se a todos nós. Exatamente. Se a possibilidade de salvaguardar durante mais tempo, acho que é ideal, não é? É. Muito bem, obrigada. É porque é difícil nós conseguirmos logo dados e poderão eventualmente depois surgir outros estudos mais tarde em que seja uma mais-valia termos tido este trabalho agora.
E dá-me a ideia que o melhor é não indicar um horizonte temporal e dizer Se simplesmente houver essa possibilidade, para mim seria o ideal. armazenados anonimamente num sítio qualquer. Por exemplo, eu tenho os questionários todos dos trabalhos que já realizei e tenho tudo numa pasta ainda, e já foi há tanto tempo. Exato. Agora, esses eu penso que nunca mais vou conseguir utilizar porque são questionários em papel. Que era, por acaso era o que eu tinha pensado fazer agora, porque pronto, eu e as novas tecnologias nem me passou pela cabeça que houvesse esta forma mais fácil, mas agora que fica no computador é muito mais muito fácil melhor, para é muito nós melhor, isso podermos é ótimo. utilizar. Essas ferramentas ajudam imenso. Pois é, Ajudam obrigada. imenso. Ok, então, Lana, nós para a próxima semana vamos falar de outros tipos de recolha de dados, portanto não fique a pensar que só existe questionários e não fique em pânico, está bem? Tá bem, tá bem. Quais são os Eu peço primeiros- desculpas, é só porque Eu sei. pronto, eu estudei no Brasil, não é? E a faculdade que eu estudei, eu acho que eu até expliquei para a professora. A faculdade que eu estudei era uma faculdade que, pronto, era prática, não é? E eu sou atriz. Então, os projetos que tinham eram todos na prática. Então, para mim, eu tenho, mesmo porque eu nunca segui a área científica. E agora eu estou com imensa dificuldade, porque eu quero contar histórias. Tá bom. E Ok. pronto, para mim é mais complicado isso. Tá bem. Então, fica... Luísa, já agora vou partilhar uma coisa consigo. Diga, Andréia. Andréia, não se consegue ouvir. Estava a dizer que ia só partilhar. Eu tenho mesmo muita pena que nós não tenhamos conseguido adaptar mais esta pós-graduação à arte de contar histórias. Pronto. Não sei se era possível até nesta plataforma online, mas eu gostava que tivesse sido possível. Não tanto a questão educacional das histórias ou dos temas dos livros e por aí fora, mas aquilo que nos trouxe aqui, que era contar histórias, a toda a arte à volta da mesma. Mas eu achei que vocês tiveram muito disso, não? Achava que não. Eu acho que faltou uma componente prática, de técnicas, eu sinto isso, não sei se sou a única a senti-lo, mas efetivamente eu acho que faltaram áreas mais direcionadas para a prática propriamente dita, para simulações. Eu acho que nos fazia falta para ver, para falar, para contar, para e termos movimentar, feedback. para tudo. Ana, Andreia, desculpa, mas também termos feedback. Contarmos e termos feedback, porque só assim é que nós também conseguimos enriquecer e conseguimos refazer o nosso percurso como contadoras ou aprendizes de contadoras. E acho que faltou isso. A mim falta-me, eu sinto falta disso. Acho que acabei por não ter técnicas específicas. Ok, eu estou a perceber. É mais no sentido de vocês sentirem... Como implementar, como pegar uma história e, por exemplo... Como contadoras. Sim, houve efetivamente alguns veios nesse sentido, apropriações nesse sentido, mas acho que nós precisávamos de muito mais tempo, até porque é uma turma extremamente numerosa. Pois é. E acaba por prejudicar depois em termos temporais, de contínuo temporal, porque o professor o docente não tem a oportunidade de dar feedback adequado a cada um. E nós precisamos desse feedback para melhorarmos as nossas práticas, efetivamente. Mas isso é algo que vocês devem fazer passar à coordenação. Sim, à professora Sara, claro. Também nos ajuda a nós a ter melhor percepção daquilo que são as coisas a melhorar, não é? O que é que vocês sentiram que pode ser... Mas, Helena, comentando um bocadinho, acrescentando aquilo que tu disseste sobre a arte de contar histórias, no outro dia estava a fazer um exercício a tentar perceber o que era esta pós-graduação, e se calhar o equívoco é nosso. Pois. Porque se calhar pensamos que iríamos realmente adquirir, eu não gosto muito do termo ferramentas, mas eu acho que assim é explícito, não é? Ferramentas, know-how, caminho, e não, aquilo que nós andamos aqui a construir-nos, parece-me, é o nosso eu narrativo, não é? Mas a construção do nosso eu narrativo também passa por nos explorar. Claro que sim. Não, eu concordo plenamente contigo, atenção, concordo muito plenamente. Focado para a educação.
Muito voltado para a Exatamente, muito educação, focado sim. para a educação. Sim. É muito mais para mediação de leitura, não é? Pois, muito pronto. mais do que o espontâneo, se calhar, ou o visceral. Artístico, sim, eu concordo E o com isso. visceral mesmo da história, pronto. Mas, Pronto, agora... mas eu acho que falha a esse nível, mas isto também está num estádio experimental, não é? É uma pós-graduação em constante remodelação, pelo que eu percebi, porque há áreas que são integradas pela primeira vez, não é? Este ano, por isso o que é fantástico, não é? Porque permite que a coordenação da pós-graduação possa, de facto, perspectivar essa incorporação desse teor mais prático nos próximos anos, não é? Nos anos vindouros. Sim, sim, sim. E isto também para dizer à professora Luísa que não me interessa só fazer o trabalho por fazer, não é? Porque embora já esteja um bocadinho neste meu limite, como estava a dizer a algumas colegas, interessa-me fazer o trabalho e saber para que faça algum sentido para o meu conhecimento e para o meu eu contador, porque assim é fazer por fazer, é só para dizer que está ali e não me acrescenta nada, não é? Não houve um enriquecimento pessoal e profissional. Não houve nem pessoal, nem profissional, nem... Foi só fazer, mesmo que não é tanta nota, atenção, é mesmo como é que isto vai contribuir ou não para a minha aprendizagem e o que é que eu tiro daqui para agora e para o futuro, pronto. Percebo. E realmente, por isso é que eu há bocadinho com as normas APAs, confesso que me chateio um bocadinho, as normas, pronto. Só por este motivo, elas são muito importantes, mas não se calhar para mim, Andreia... Não é o cerne, não é? Não é o cerne de todo aqui. Claro que não, nem deve ser. Claro. Pronto, porque realmente o meu foco, o meu objetivo é o contar histórias e a arte à volta disso. Claro. Está bem. Ok. E acho importante, professora, deixe-me só acrescentar, acho importante todos os exemplos que possa fornecer-nos. De entrevistas, de trabalhos, acho que isso é fundamental para nós termos... E se conseguir alguns fora da área educacional, não é? Ou seja, eu sei que é difícil, até porque há muito trabalho desenvolvido sempre nesse âmbito e nessa área, mas algo que tenha mais a ver connosco, não é? Pronto, olha, seria ótimo. Na área de contar histórias. De contar histórias, não é? E não só na parte da aprendizagem. Mas de facto são um grupo muito heterogéneo, não é? Também. É um grupo extremamente heterogéneo, professora. Muito heterogéneo. E isso também é um desafio para nós. O que é que eu até agora acho? Acho que apesar de tudo consegui colocar no Moodle algumas coisas que têm sido úteis a muitas pessoas que me têm... que têm falado comigo, que me têm enviado e-mails, alguns dos recursos que eu coloquei, até dos livros e de links e tudo, têm sido úteis para algumas pessoas, não para todas. Em relação aos exemplos, tenho procurado sempre pôr mais e mais exemplos, ainda hoje pus aqueles que partilhei convosco na conferência que estive de manhã, e vou procurar então continuar com mais exemplos. Hoje fizemos... questionário, não fizemos uma pequena simulação, mas pelo menos viram alguns exemplos e já têm noção de alguns princípios básicos a seguir. Agora é experimentar um bocadinho, brincar com a ferramenta em si, para quem ainda não... Eu até digo, para que é que isso pode ser importante, o questionário que tivemos a fazer, mais do que para um objetivo de pesquisa. Para quem aqui quiser ser contador e depois quiser fazer uma análise de como é que correu a ação, ou ter algum retorno, essas pequenas coisas também fazem o todo como contadores. Por exemplo, alguém que esteja numa biblioteca a fazer mediação da leitura pode perfeitamente usar essa ferramenta para recolher dados para informar a sua prática. Mas não só, professora, pode ser uma ação online, não é? De narração online, e depois, efetivamente, no final, ver a posteriori, não é? Haver esse inquérito que é enviado por mail, não é? Eu estou-me a lembrar também de um outro artigo que eu coloquei no Moodle que tem a ver com uma análise da própria intuação de um professor a contar histórias. A prosódica, não é? A prosódia está muito interessante esse artigo. A professora colocou na plataforma? Sim, está lá.
Também nos dá algumas ideias se vocês estivessem interessados em fazer uma observação de contagem de histórias, por exemplo, até para vocês perceberem bem como é que poderiam analisar o vosso próprio discurso, a intuação. Está muito bem feito esse artigo, até tem umas notas que são fáceis de seguir em termos daquilo que eles chamam os traços prosódicos. Está muito interessante. Em inglês, professora? Acho que está em inglês. Acho que eu sei que eles têm uma prosódia diferente da nossa, não é? Tem. Por exemplo, nós às vezes quando falamos na prosódia esquecemos que cada língua tem uma linha internacional completamente diferente, não é? Mas curiosamente... Basta pensar no japonês, não é? Curiosamente... A palavra escreve-se, não é? É dita de uma forma completamente de uma entoação diferente e tem significados diferentes, não é? Mas curiosamente esse artigo está escrito em inglês, mas acho que a língua original é sueco. Sueco ou norueguês, é assim uma coisa. Aquela língua seca. Eu acho que não tem tanto a ver com a prosódia no sentido em que nós dizemos palavra a palavra, mas tem a ver com a prosódia interfrásica. Ok. E que aí já é diferente, porque nós, por exemplo, de facto temos uma prosódia na cadência das palavras em português completamente diferente de inglês. Nós marcamos as sílabas de uma forma que em inglês não acontece. Por exemplo, que eles chamam uma pitch language, que é uma língua que vai para baixo e para cima, e a nossa vai pum, 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 martela as sílabas. Mas isso é ao nível da palavra. Eu acho que isto é mais ao nível da prosódia interfrásica. Mas que interessante, então. Okay. Olha, lá está uma coisa muito interessante que nunca falámos daqui. Exatamente. Tirando a Helena, que entrou cá na pós-graduação logo com essa palavra na boca, que eu lembro-me. Eu? Porque eu estou ligada à leitura em voz alta. Pois. Mas lá está, a questão até da leitura em voz alta versus contar histórias. A narração. É muito interessante. E nós nunca abordámos, é uma coisa que eu estou sempre a bater nessa tecla, informações e etc., porque há diferenças. E às vezes não há sensibilidade para isso, do que é leitura, do que é a leitura em voz alta, do que é a leitura partilhada. É verdade. Há umas coisas tão giras. Eu, por exemplo, fazia com os meus alunos, era o teatro de leitura, que envolve estar a fazer teatro lendo. Sem decorar, não é? Ter o texto à frente. Tendo o texto à frente, mas fazendo teatro na mesma. Portanto, a leitura é chamada leitura dramatizada. Ou encenada, não é? Isso é o que eu pertenço a um grupo que se chama Braga Cult, faz parte da Companhia Teatro Braga. E nós durante muitos anos, e o grupo ainda está ativo, não é? Fazíamos isso, até fazíamos em locais icónicos, sob o ponto de vista histórico. Imagina, íamos para a Fonte do Ídolo, não é? Sim. Que é pré-histórico, e chegávamos lá e depois tínhamos uma obra da antiguidade, uma obra dramática, é um texto dramático, e estávamos ali a lê-lo, não é? Ao público, e era muito interessante estar nesses locais. E fazíamos gestos, não é? Eu cheguei a fazer, por exemplo, formações com encenadores espanhóis que vinham cá, e eu cheguei a fazer, por exemplo, na estação, num espaço adjacente que é utilizado como galeria de arte, e então nós tínhamos mesmo a interpretação de um texto dramático e fazíamos os gestos todos, só que tínhamos o texto na mão, o livro na mão. Mas íamos com a mala, dirigíamos-nos, fazíamos movimentações cênicas, era muito giro, por isso havia na mesma contacto com os objetos, com o outro, e olhávamos para o outro, porque havia partes do texto que nós sabíamos de cor, não é? Claro. Uns mais do que outros, mas... Isso é muito interessante. Assim. Eu também fiz teatro amador quando estava a estudar e também tenho uma queda para... Gosto muito de teatro e tudo o que seja leituras dramatizadas, acho fantástico saber utilizar a voz, saber utilizar a nossa persona para cativar o outro, que é uma coisa que se calhar não exploraram tanto quanto poderiam ter explorado, não é? Que é pelo que eu estou a perceber. Olha, ainda pense em trocar o seu trabalho por nós a contarmos tudo aquilo que aprendemos na pesquisa que fizemos para o seu trabalho, não é? Assim, não sei. Já vai ser diferente a próxima pós-graduação. Pense nisso. Para a próxima é que vai ser assim fantástico. Acho que incluir esse pendor acho que é fundamental, não é?
Não quer dizer que nós não tenhamos aprendido, professora, não nos interprete mal, nem me Não, nem estamos interprete a mal. falar desta unidade curricular em concreto. Eu né? é que sinto necessidade de mais alguma coisa, não é? Que provavelmente esse lado, esse pendor, acho que. Por acaso também há uma coisa interessante que no outro dia nós conversámos entre nós, que pode ser uma faceta interessante, que é entrevistar as pessoas quando se inscrevem, não para avaliar se as pessoas podem ingressar na pós-graduação, não tanto para isso, mas também para perceber as expectativas com que as pessoas Exatamente. E aquilo que elas precisam também, as necessidades. As expectativas dizem-nos quais são as suas necessidades e aí nós também poderíamos adaptar melhor. Exatamente, isso era extremamente interessante. Pois, bom, isso é uma ideia. Ok. Bem, meninas. Ou então podem aplicar, posso brincar, professora, permite-me, podem aplicar um inquérito no final, não é? E uma entrevista para saber fazer tratamento de dados, não é? E certamente que será muito profícua. Mas podem fazer no final também, não é? Um tratamento de dados. Sim, eu penso que vocês depois receberão alguma coisa para preencher, acho eu. Claro. Digo eu. Acho que eles agora até estão um bocadinho obcecados com inquéritos no ISEC, portanto é muito provável. Eu já não posso ver inquéritos à frente, é inquéritos da unidade curricular. Eu acho que é em todo lado. Todo o ensino anda à volta agora muito de questionários e de opiniões. Uma pessoa é bombardeada diariamente com mais uma coisa para fazer. Para ser tudo dissecado, não é? Escalpelizado. Olha, professora, eu peço desculpa por ter tomado mais tempo, porque a aula já deveria ter terminado há mais de 30 minutos. E agradeço a disponibilidade demonstrada. Obrigada também por falar e eu estou contente de não ter desmaiado, eu até me estou a sentir mais energética. Eu acho que já está mais animada, eu acho que podia continuar agora a noite toda e a falar de questionários e de entrevistas. Quando começou isto estava mal, mas pronto. Então vá, bom trabalho para todas. Olha, drogue-se, assim uma drogazinha potente. Acho que vou tomar, sim. Mas não diga que a culpa são das sessões, dos enfermeiros. Não. Sexta-feira sou eu. Se eu vier para aqui assim meio coisa, já sabem o que é. Marisa. Já sabem. Se eu ainda vier pior que hoje, já sabem o que é. Ok. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigada, professora.